Olha aí, pessoal, o Lula segue tentando enganar todo mundo, especialmente o mercado, em matéria fiscal, dizendo aqui que o governo dele vai fazer bloqueio orçamentário sempre que precisar, né? Foi feito um bloqueio de fato que não é convincente, os números são enganosos, já falei disso em outro vídeo aqui no canal, que não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, mas vale a pena conferir os números de forma detalhada, porque tem muita enganação nesse meio, né? Mas a enganação maior é esse senhor aqui afirmar que vai trabalhar arduamente para bloquear aí, né, sempre que precisar, porque na verdade isso aí tá nas entranhas do governo, né? Ele até falou esse termo, usou esse termo, né, que isso tá nas entranhas do governo, e aprendeu com a mãe dele, essas coisas todas que a gente sabe aí de fato, né? E ele também citou aí a questão do Campos Neto, né? O fator Campos Neto, que é a grande desculpa dele para a economia não ir bem, não anunciou o nome para o Banco Central, isso não é um bom prognóstico, tudo bem, faltam aí uns 5 meses para terminar o mandato do Campos Neto ainda, mas o pessoal já quer se preparar. Tem gente que afirma acertadamente, eu diria, que seria interessante fazer uma transição um pouco mais demorada de um para o outro, né? Especialmente se for um Gabriel Galípolo, um cara que já está ali dentro. Mas essa demora, essa reticência em informar o nome do novo presidente do Banco Central não é um bom prognóstico, dado o histórico do próprio Lula. Então, vamos conversar a respeito desse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então o presidente falou aí a respeito desse tema, né? O pessoal perguntou se serão necessários outros bloqueios orçamentários, né? Se ele aceitaria fazer isso, além dos 15 bilhões que foram anunciados na semana passada e foram colocados no papel hoje, né, dia 22, na segunda-feira mesmo, e o Lula afirmou que sempre que precisar bloquear, nós vamos bloquear, né? Isso aqui foi o que ele falou ali. E parece que foram jornalistas de agências internacionais que estavam no Palácio da Alvorada, né? O pessoal lá de fora também está de olho nessas questões, especialmente depois que saíram aquelas notícias lá na revista The Economist a respeito do Lula e de como ele está errando na questão fiscal de uma forma grosseira, né? Então, obviamente que o Lula iria falar esse discurso muito mais ponderado, muito mais comprometido para tentar enganar gringo, é o famoso discurso para inglês ver, né? E ele falou que essa questão da responsabilidade fiscal está nas entranhas, não sei se nas entranhas dele ou do governo, né? Mas enfim, é mentira de qualquer jeito, independentemente de quem seja, né? O ponto é, todo mundo já sabe que o valor que foi anunciado de contingenciamento não dá nem para o gasto. Primeiro, porque lá atrás foi feito um contingenciamento mirando o 0 a 0, que é o centro da meta fiscal estabelecida para esse ano, equilíbrio fiscal, déficit zero. Então fizeram um contingenciamento já de valores e apresentaram um rombo de 14 bilhões lá atrás. Então fizeram para ir segurando esse rombo para não aumentar muito, porque o limite é 28,8 bilhões de reais. Né? Esse é o máximo que é aceitável dentro da banda de tolerância, não é o centro da meta, é o teto. O limite ali mesmo de onde não pode passar sem que se incorra em algum tipo de comprometimento fiscal. Só que esse novo relatório apresentado, que vai até junho deste ano, 30 de junho de 2024, ele já leva em consideração para fazer os bloqueios o limite, o 28,8. O que foi bloqueado é porque não podia deixar de ser, porque existe essa previsão legal, inclusive no arcabouço fiscal, de que é necessário algum tipo de gatilho para evitar que se descumpra a meta fiscal. Então o governo chegou na metade do ano gastando todo o combustível fiscal que ele podia gastar. E o resto do ano? Ano eleitoral, e aí? O que garante que o próximo semestre vai ser melhor, vai ser positivo, vai ser 0 a 0, se o primeiro semestre foi deficitário, né? Geralmente o primeiro semestre é melhor. Olha no ano passado como foram os resultados. O que degringolou totalmente as contas do governo foi o segundo semestre, né? Por que
que agora, em ano eleitoral, a coisa seria diferente. Não há indícios nesse sentido, por isso que o pessoal já perguntou para o Lula, vai rolar mais cortes, mais contingenciamentos, né? Esse 15 bilhões aqui é enganoso, nem tudo isso aqui é corte. Corte foi 3,2 apenas, o resto foi apenas recursos sendo remanejados de um lugar para o outro aí e tudo mais, né? Então, o Lula ficou até irritadinho aí com os questionamentos sobre a sua responsabilidade fiscal, cobrança aqui por mais cortes, né? E ele falou aqui, né, como é, que o mesmo dinheiro que você precisa cortar agora, você pode não precisar cortar daqui a 2 meses, depende da arrecadação, né? Vai vendo a arrecadação aumentar até lá. Mas aí o Lula falou que, na verdade, se você gasta mais do que arrecada, o país vai quebrar, né? Mas ele aposta todas as fichas nas receitas, e aí ele cai na questão da desoneração da folha de pagamento de novo, né? Falando aí, né, que as pessoas que ficam felizes com bloqueio de dinheiro e de obras, as pessoas ficam felizes com desoneração que vai custar 27 bilhões de reais, né? Já reviram esse número também, não vai custar isso aqui tudo, não. Mas todo mundo sabe, nessa altura do campeonato a coisa ficou extremamente clara, que a desoneração da folha de pagamento permite a esses setores, se não criar mais empregos, manter os empregos atuais. Se a desoneração acabar, ou os preços desses produtos desses setores vão subir muito, ou o desemprego nesses setores vai subir muito. Então, né, é uma escolha terrível a se fazer, melhor deixar a coisa do jeito que tá. Mas aí o Lula não vai colocar a culpa no governo dele, né? Vai colocar a culpa no empresariado ou então no Campos Neto, né? Falando ali que o Campos Neto, na verdade, é o grande problema aí da economia brasileira, porque a taxa de juros alta é uma culpa dele, né? O Lula falou aqui que estamos trabalhando para reduzir a taxa de juros. Caramba, desse jeito, Lula, que você está trabalhando, né? Deixando um rombo fiscal cada vez maior, faça-me o favor, né? Mudando a meta fiscal do ano que vem, é assim que o Lula trabalha para reduzir a taxa de juros, né? E ele fala que esse é o grande impeditivo do crescimento mais vigoroso do Brasil, né? Não, pode ser um dos impeditivos, mas o maior é a péssima gestão econômica do próprio governo Lula e das questões fiscais, que é a raiz de todo o problema, é onde nasce os problemas econômicos, né, onde nascem os problemas econômicos e também a alta taxa de juros, né? É em decorrência disso aí, de um fiscal mais debilitado, né? O pessoal da mídia tem colocado aí a história, né, o caô de que, na verdade, isso aí seria causado porque o mercado perde a confiança no governo, na capacidade do governo de pagar as contas, né? Por isso os juros sobem. Não, juros sobem por conta da inflação. O mercado, inundado de dinheiro impresso do nada para cobrir essa dívida absurda do governo, os preços sobem de forma generalizada, a taxa de juros vem para segurar esses preços. Não fosse essa taxa muito alta, que realmente é alta, né? Não dá para negar, a inflação estava lá nas alturas e a inflação já está descontrolada porque não há taxa de juros que aguente realmente, né, você ter essa demanda por dívida do governo, né? Realmente a coisa não caminha. Então, ele falou aqui que a responsabilidade com a inflação por parte do Lula aqui, ele falou, né, é maior do que a de qualquer cidadão aí que você pode imaginar no mundo, né? Vai vendo essa história aqui, uma coisa completamente exagerada, sem dúvidas aqui, mentirosa, é claro, mas o ponto realmente aqui dele é a taxa de juros. Ele quer bater nesse ponto, bater no Campos Neto, colocar nele a culpa dos problemas econômicos, né? E de forma especial, meio que antecipar isso não é bom, tá? Meio que antecipar o que ele vai fazer com o Banco Central. Ele não se comprometeu com nenhum nome aqui até o momento, né? Não anunciou nenhum possível candidato aí e tudo mais, né? Ele falou que ele vai decidir com o Fernando Haddad, chegar a um acordo com o Haddad a respeito do novo presidente do Banco Central. Isso deixa todo mundo meio preocupado, porque lá atrás, quando o Lula venceu as eleições, durante as eleições e depois da vitória dele, inclusive, ele segurou o máximo que ele podia para fazer o anúncio do Ministério da Fazenda, de quem seria o ministro da Fazenda do governo dele, segurou até o máximo, e a gente meio que sabia que ele estava fazendo isso porque o anúncio seria muito ruim, seria um nome desastroso, que foi
o nome do Fernando Haddad, né? Foi um grande baque para o mercado que esperava um Henrique Meirelles, um Pércio Arida, né? Um Armínio Fraga, alguém assim com mais competência na área. O mercado é muito crédulo, essa é a verdade. Então, quando o Lula começa a cozinhar a história, começa a cozinhar a indicação do nome dele, é porque o nome é muito ruim. Se fosse um bom nome, com certeza já teria sido apresentado para o mercado, até para fazer a tal da transição mais tranquila, né? Conforme eu adiantei no começo desse vídeo. Então, uma grande piada tudo isso aqui que o Lula falou, que tem responsabilidade fiscal, uma grande mentira aí, e que se preocupa com a taxa de juros e com a inflação de verdade. Se ele fizesse isso, ele controlaria as despesas do governo, cortaria na carne, faria o que o Javier Milei, por exemplo, está fazendo na Argentina e nossa loucura que está sendo a condução econômica aqui no Brasil. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.